Bom, pessoal, vamos continuar com a matemática financeira. Vamos falar sobre as taxas equivalentes compostas. Esse é o tema da nossa aula agora. Vamos lá? Então, nosso tópico agora é taxas, são as taxas equivalentes compostas. Taxas equivalentes compostas. No juro composto, as taxas equivalentes são taxas que produzem montantes iguais. Essa é a definição de taxas equivalentes. Taxas que produzem montantes iguais, quando se aplica o mesmo capital durante o mesmo período de tempo. Então vamos marcar essa definição. Taxas equivalentes compostas são taxas que produzem montantes iguais. Que produzem montantes iguais. As taxas equivalentes compostas são taxas efetivas, apenas taxas efetivas. Taxa efetiva no período 1 será equivalente composta a uma taxa efetiva no período 2. Bom, o princípio para se obter a relação entre taxa equivalente composta é partir dos montantes. O montante no período 1, vamos chamar de M1, montante 1, tem que ser exatamente igual ao montante 2. Bom, vimos que o montante é calculado como o produto do capital vezes 1 mais a taxa no período 1, elevado à capitalização 1, montante 2, capital, vezes 1 mais a taxa no período 2, elevado ao período de capitalização 2. Bom, como o capital é o mesmo, podemos cancelar os capitais nessa equação. E aí temos a relação entre taxas equivalentes compostas. Vamos continuar então a escrever a relação vindo desta dedução. 1 mais a taxa no período 1 elevado ao N1 terá que ser igual a 1 mais a taxa no período 2 elevado a N2. Essa é a equação geral para a conversão de taxas equivalentes compostas. Só que a equação não vai ser utilizada assim. Esta equação vai ser utilizada, depende, é claro, da maneira que o problema é apresentado. Por exemplo, vamos supor que tenhamos uma taxa mensal e queremos converter em uma taxa bimestral. Como é que fica essa relação para converter uma taxa mensal em uma taxa bimestral? Observe. Ela vai ser escrita assim, 1 mais a taxa mensal elevado a um determinado período será igual a 1 mais a taxa bimestral elevado ao mesmo período de tempo. Bom, 1 mais a taxa mensal será igual a 1 mais a taxa bimestral. Só que temos que usar o mesmo período de tempo. Então eu vou colocar aqui como expoente 1. Um bimestre equivale ao período de 2 meses. Então essa é a equação que converte taxa mensal em taxa bimestral. 1 mais a taxa mensal elevado a 2 meses equivale a 1 mais a taxa bimestral elevado a 1 bimestre. Lembrando que 1 bimestre equivale a 2 meses. Os expoentes são ajustados para obter o mesmo período de tempo de aplicação. 1 bimestre equivale a 2 meses. Bom, vamos ver como é que fica essa relação para uma taxa. Vamos pegar como exemplo uma taxa trimestral e uma taxa anual. Então, vamos escrever a nossa relação da seguinte forma. 1 mais a taxa anual igual a 1 mais a taxa trimestral. Bom, vamos começar pelo período de tempo maior, que é ano. Eu sei que um ano, que vai ser o expoente, equivale a um período de 4 trimestres. Então, a relação entre taxa anual e taxa trimestral é 1 mais a taxa anual elevada a 1 ano é igual a 1 mais a taxa trimestral elevada a 4 trimestres, que é exatamente 1 ano. Vamos continuar a exemplificar essa relação entre taxas efetivas equivalentes. Vamos ver? Vamos colocar como exemplo uma taxa bimestral e uma taxa semestral.
Vamos ver aí como é que acontece a relação. Olha só, vamos escrever a nossa relação. 1 mais a taxa bimestral é igual a 1 mais a taxa semestral. O período de tempo, 1 semestre equivale a 3 bimestres. Olha só a nossa relação, 1 mais a taxa bimestral elevado a 3, que são 3 bimestres, é igual a 1 mais a taxa semestral elevada a 1 semestre. 1 semestre equivale a 3 bimestres. Então está a relação entre bimestral e semestral. Nosso último exemplo, a relação entre taxa trimestral e taxa quadrimestral. A relação entre taxa trimestral e taxa quadrimestral. Vamos ver aí. 1 mais a taxa trimestral é igual a 1 mais a taxa quadrimestral. Bom, só que a relação entre trimestre e quadrimestre, ela não é exata. Então eu posso usar a ideia de um ano. Em um ano existem 3 quadrimestres. E em um ano existem 4 trimestres. Então, 4 trimestres equivale a 3 quadrimestres. E aí temos a relação entre taxa trimestral e taxa quadrimestral. 1 mais a taxa trimestral à quarta potência é igual a 1 mais a taxa quadrimestral à terceira potência. Bom, minha gente, vamos começar a exemplificar a conversão de taxas. Vamos ver como é que acontece isso? Vamos ao nosso primeiro exemplo. Exemplo de número 1. Converter uma taxa efetiva mensal de 20% em uma taxa efetiva trimestral. Não esqueça que essa relação só pode ser aplicada a taxas efetivas. Tudo ok? Nunca a taxas nominais. Depois a gente vai ver problemas que envolvem taxa nominal e taxa efetiva, né, e essa conversão. Vamos ver a solução do nosso problema? Então, temos que converter uma taxa mensal, efetiva mensal, em uma taxa efetiva trimestral. A relação será 1 mais a taxa trimestral elevado a 1 trimestre, 1 mais a taxa mensal elevado a 3 meses. Por que 3 meses? Porque 3 meses é o período equivalente a 1 trimestre. Então a relação é 1 mais a taxa trimestral elevada a 1 é igual a 1 mais a taxa mensal elevada a 3. Bom, quem é a taxa mensal? Cuidado, a taxa mensal é de 20%, que é o mesmo que 20 sobre 100, que é o mesmo que 0,2. Podemos cortar o zero e fica 0,2, tá? Então, nessa equação, não se pode colocar dados em porcentagem. Tem que dividir antes por 100 as taxas. Do mesmo jeito que vimos, não é, para taxa de inflação, taxa real, taxa aparente. Tudo isso na parte de juro composto. Tudo que envolve juro composto, divida a taxa por 100 para substituir nas fórmulas. Continuando, então vai ficar 1 mais a taxa trimestral elevado ao período de um trimestre é igual a 1 mais a taxa mensal, que é 0,2, elevado ao período de 3 meses. Bom, minha gente, continuando o nosso cálculo, 1 mais a taxa trimestral, é claro que você pode acelerar esse cálculo, né, fazendo mais rápido, eu estou aqui fazendo passo a passo, elevado a 1, é igual a 1,2 elevado à terceira. Bom, agora temos que calcular 1,2 à terceira, mas antes, 1 mais taxa trimestral elevada a 1 é o próprio 1 mais a taxa trimestral, que é igual a 1,2 à terceira. Vamos fazer nossa conta, 1,2 que multiplica 1,2
2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Ó. 4, 4, 1. 1,44. São duas casas decimais, tá? Isto aqui, 1,44 é 1,2 elevado ao quadrado, não é a terceira. Vamos agora calcular 1,44 vezes 1,2. E aí vamos obter, não é, a taxa que precisamos. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Ó, e repetindo, 4, 4 e 1. 8, 2, 6 e 1, 7, 1. 3 casas decimais. Ó. 728 é 1,2 elevado à terceira potência, é o que nos interessa. Tá bom? Então vamos agora, né, para o nosso cálculo. Vamos apagar essa linha aqui, ó. Vamos ao nosso cálculo, tá bom? 1,2 elevado à terceira é 1,728. Logo, a taxa trimestral é igual a 1,728 menos 1, que é o mesmo que 0,728. Ou, né, a taxa trimestral será igual a este valor vezes 100, 0,728 vezes 100%. Para obter em porcentagem, a taxa trimestral equivalente a 20% ao mês é de 72,8% ao trimestre. Então, 20% ao mês durante 3 meses não dá 60, né? Isso aí é taxa proporcional. A taxa equivalente composta é 72,8, tá bom? Vamos colocar essa observação. Olha só, coloque como uma nota. Se temos uma taxa de 20% ao mês, a taxa proporcional trimestral, multiplique por 3, essa é a taxa proporcional, dá 60% ao trimestre. Esta taxa é chamada de taxa proporcional. Agora, a taxa equivalente foi calculada pela fórmula. Essa taxa equivalente é calculada, como foi mostrado, a taxa equivalente representa 72,8% ao trimestre. Ou seja, usar 60% seria o cálculo a juro simples. Usar 72,8% é o cálculo a juro composto. Bom, minha gente, tudo ok? Será que vocês conseguiram acompanhar nosso exemplo? Vamos fazer um novo exemplo. Vamos converter outra taxa, tá bom? Ainda de um período menor para um período maior. Vamos a mais um exemplo, será nosso exemplo de número 2. Determinar a taxa efetiva semestral equivalente a uma taxa efetiva trimestral de, vamos pegar uma taxa efetiva trimestral de 8%. Vamos ver aí? Eu quero uma taxa efetiva semestral equivalente a uma taxa efetiva trimestral de 8%. Vamos ver a solução do nosso problema? A solução do nosso problema representa a conversão de uma taxa que está ao trimestre em uma taxa semestral. O período de um semestre equivale a um período de 2 trimestres. Então aí está a nossa equação que relaciona a taxa semestral com taxa trimestral. O expoente 1 representa um semestre, o expoente 2 representam 2 trimestres. 2 trimestres equivale a um semestre. Para converter a taxa, lembrando que 8%, a taxa trimestral foi dada e é de 8%, que é igual a 8 sobre 100,
que é igual a 0,08. Logo, teremos 1 mais a nossa taxa semestral elevado a 1 será igual a 1 mais a taxa trimestral, que é 0,08, elevado ao quadrado. Bom, 1 mais 0,08, né, todos sabem que é 1,08. Então, vamos continuar. 1 mais a nossa taxa semestral elevada a 1 é igual a 1,08 elevado ao quadrado. Bom, vamos fazer a conta. Quanto é 1,08 ao quadrado? 1,08 que multiplica 1,08. Lembre que são 4 casas decimais, ó, na hora de contar. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1 é 8. 1 vezes 8, 8. 1 vezes nada, nada. 1 vezes 1, 1. Ó, 4, 6, 8, 8, 16, 1. 4 casas decimais, tá bom? São 4 casas decimais, 2 em cada número. Temos como resultado 1,1664. Logo, 1 mais a taxa semestral elevada a 1 é 1 mais a taxa semestral. 1,08 ao quadrado é 1,1664. Este 1 que está somando passa subtraindo. Vai ficar 1,1664 menos 1. Logo, a nossa taxa semestral é igual a 0,1664, que devemos multiplicar por 100%. E aí teremos como resultado 16,64. A taxa semestral é 16,64%. Então está a taxa semestral equivalente a uma taxa trimestral de 8%. Tá bom? Vamos colocar novamente a nossa nota, tá bom? Anote isso aí, ó, veja esses cálculos, refaça todos esses cálculos para que você aprenda, né, a resolver. É necessário refazer essas questões 1, 2, 3 vezes para memorizar essas técnicas. Se não estiver lembrado da matemática básica, existem vídeos gratuitos de matemática de nível fundamental para você relembrar todas estas operações matemáticas. Não tem como aprender matemática financeira sem saber a matemática básica. Bom, então vamos fazer uma nota, não é isso? Olha só, nota. Preste atenção. A taxa de 8% ao trimestre corresponde a uma taxa proporcional. Proporcional, multiplique por 2, vai dar 16% ao semestre. Essa taxa é proporcional. Tá? Só que a taxa equivalente, nós calculamos, tá? A equivalente composta deu 16, vamos voltar aqui, ó, 64. 16,64. Tá? Esta é a equivalente composta. Tudo ok? Então existe uma diferença entre taxa proporcional e taxa equivalente composta. Isso aqui está ao semestre também. Tudo ok? 8% ao trimestre é proporcional a 16, mas equivale a 16,64, né? Porque é juros sobre juros. Bom, gente, vamos para mais um exemplo. Tudo certo? Agora vamos fazer o contrário, pegar uma taxa de um período maior para uma taxa de um período menor. Olha só a resolução disto. Exemplo. Vamos ver aí? Bom, determinar a taxa efetiva mensal equivalente a uma taxa equivalente a uma taxa efetiva bimestral de 60, vamos pegar o valor
44%. Vamos ver, 44%. Olha só, determinar uma taxa efetiva mensal equivalente a uma taxa efetiva bimestral de 44%. Antes tínhamos uma taxa no período maior e está uma taxa no período menor e convertemos numa taxa no período maior. Agora é o contrário, taxa no período maior para taxa no período menor. Vamos ver a solução disto? Observe, a conversão é de uma taxa mensal em bimestral, ou o contrário, não é uma bimestral em mensal. Então, 1 mais a taxa mensal, que é o que eu quero, elevado a 2 meses, é 1 mais a taxa bimestral elevado a 1 bimestre. 1 bimestre equivale a um período de 2 meses. A nossa taxa bimestral foi dada 44%, que é igual a 0,44 quando dividido por 100. Bom, 1 mais a nossa taxa mensal elevada ao quadrado é 1 mais... Vamos apagar aqui, ó. Vamos ver, ficar bonito, né? 1 mais 0,44 elevado ao período 1. 1 mais 0,44, né? Todos sabem que é 1,44. Tá? Caso tenha dúvida, reveja a primeira aula de matemática financeira, que foi mostrado como, né, fazer cálculo com números decimais, operação de números decimais, soma, adição. Então, 1 mais a taxa mensal elevado a 2 será igual a 1,44 elevado a 1, 1,44. Bom, agora vem um probleminha. Temos aqui algo assim, ó, do tipo x ao quadrado igual a 1,44. Isto aqui é uma equação de segundo grau. Se resolve assim, tirando a raiz no segundo membro. Raiz de 1,44. Ah, será que lembram disto? Lembram da equação de segundo grau? Então, assim resolvido. O inverso da potenciação é a operação de radiciação. Tudo ok? Então a solução aqui vai ser 1 mais a taxa mensal é igual a raiz de 1,44. Bom, raiz de 1,44 pode ser calculada assim, ó. Vamos ver quanto é a raiz de 1,44. Vai ficar raiz de 1,44 é igual a 144 dividido por 100. É o mesmo que a raiz de 144 sobre 100. Raiz de 144, 12. Raiz de 100, 10. Ou seja, o resultado disto é 1,2. Tudo ok? É assim que se obtém a raiz de 1,44. Transforma em fração e tire a raiz de cada termo. Raiz de 144, 12. Raiz de 100, 10. Então temos que 1 mais a taxa mensal é igual a 1,2. Logo, nossa taxa mensal será 1,2 menos 1. 0,2. Multiplicamos por 100 para obter em porcentagem. 0,2 vezes 100% equivale a uma taxa de 20% ao mês. Então, a taxa equivalente a 44% ao bimestre, a taxa composta equivalente a 44% ao bimestre é 20% ao mês. Então, vamos colocar uma nota, né, para poder gravar essa ideia, para poder finalizar nosso problema, tá? Para ficar entendido, ó, a nota. Temos, né, que a taxa de 44% ao bimestre, né, é proporcional. A taxa proporcional é obtida dividindo por 2, daria 22% ao mês. Essa não é a taxa equivalente composta. A taxa equivalente composta foi calculada, a equivalente, e vimos que ela é de 20% ao mês. Tudo ok? Não esqueça, ó, aí está a taxa proporcional e a taxa equivalente a uma taxa de 44% ao bimestre. Pronto, todos conseguiram acompanhar esse exemplo? Vamos ao nosso último exemplo. Tudo ok? Vamos ver? Vamos lá? Então, o nosso último exemplo deste bloco, ó, é o nosso quarto exemplo. Determinar a taxa efetiva
quadrimestral equivalente a uma taxa efetiva anual, a uma taxa efetiva anual de 27% de, vamos usar, né, este valor, 27%. Vamos ver aí? Tudo ok? Qual é a taxa efetiva quadrimestral equivalente a uma taxa efetiva anual de 27%? Bom, a solução do nosso problema. Temos que converter uma taxa anual, né, em uma taxa quadrimestral. 1 mais a nossa taxa quadrimestral, que é o que se quer, elevado a 3 quadrimestres em um ano, equivale a 1 mais a taxa anual, período de um ano. O período de um ano equivale a 3 quadrimestres, por isso que o expoente fica 1 e 3. 3 e 1. Bom, a nossa taxa anual é de 27%. 27%, né, é igual a 0,27. Tudo ok? Bom, resultado disto, ó, 1 mais a nossa taxa quadrimestral elevado à terceira potência é 1 mais a nossa taxa anual, que é 0,27, elevado a 1. Resultado, 1 mais a nossa taxa quadrimestral elevado à terceira potência será igual a 1,27. Elevado a 1 é o próprio. Bom, vamos ver a sequência de cálculo. Se está elevado à terceira potência, então deve-se tirar a raiz cúbica. Ó, 1 mais a taxa quadrimestral elevado à terceira potência igual a 1,27. Foi o final da nossa página. Vai ficar 1 mais a taxa quadrimestral, ó, é igual a raiz cúbica de 1,27. Tudo ok? Bom, resultado disto, vamos ver aí. A taxa quadrimestral é igual a raiz cúbica de 1,27, bom, menos 1. Bom, este resultado, né, terá que ser calculado fazendo raiz cúbica de 1,27 menos 1, isto aqui tem que ser multiplicado por 100. 100%. Bom, minha gente, para finalizar esse problema, a questão terá que te dar quanto é a raiz cúbica de 127, 1,27. Tá certo? Não temos o valor da raiz cúbica de 1,27. E nem você tem a obrigação de fazer esse cálculo, tá? Então essa será a resposta caso não seja dado a raiz. Se a questão der a raiz cúbica de 1,27, então, né, você poderá obter o resultado dessa conta. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar essas ideias? Bom, vamos ver, né? Vamos ver aí, né, o resultado do nosso cálculo, então, está aqui, ó. Como eu disse, só será finalizado se for dado a raiz cúbica de 1,27. Tá certo? Então está aí a solução final do nosso problema, né? Como eu disse, na prova, caso seja, né, solicitado o resultado, será dado o valor da raiz. Tudo ok? Eu espero que você tenha acompanhado aí as resoluções, né? Existem as resoluções, né? Estão disponíveis aí, ó, as questões de resolução das provas, tá? Então, após ver toda essa teoria, tudo isso aqui está sendo apresentado, né, nas resoluções das questões, tá certo? Um sucesso, muito estudo, persistência que o governo te quer, tá? Não esqueça, o governo quer te contratar e é necessário que você faça a sua parte. Até o nosso próximo vídeo.